Boa tarde. Estamos juntos mais uma vez, sábado à tarde, pela Casa Espírita a caminho da nova era, para juntos estudarmos sobre o livro dos médiuns. Boa tarde, quem está chegando conosco para o nosso sábado de conhecimento, de debate sobre informações mais aprofundadas sobre o processo da mediunidade. Então, nós estamos já no sábado passado, não pudemos estar aqui em razão do feriado, e nós estamos na aula número 33. Vamos começar hoje quando vamos falar da teoria da alucinação. Nós estamos no capítulo 6, que fala das manifestações visuais. Nós tivemos aqui várias informações, várias abordagens sobre as alucinações, o ensaio das aparições. E na aula anterior nós falamos sobre espíritos glóbulos, que são aqueles que mostram aquela informação globular, como se fosse diversos pontinhos, né? Ele até falou aqui que parece nadar na atmosfera alguns pontos mais densos que acabam formando alguns medalhões. Oi, John. Boa tarde. Seja bem-vindo. Então, aqui nós temos hoje... Oi, Gracinha. Bem-vinda. Já vamos juntos começar a nossa tarde de conhecimento, nossa tarde de aprendizado. Olá. Tudo bem, John? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá ótimo. Fazendo os nossos compartilhamentos aqui e já entro no assunto aí com você, tá bom? Ok, estava fazendo uma abordagem do que é a nossa aula, Livro dos Médiuns. O que é o Livro dos Médiuns? É um cômputo de informações que Allan Kardec reuniu logo depois do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, aonde ele buscou codificar a respeito do que era a mediunidade, do que é a mediunidade, de que forma que as manifestações espirituais se processavam, que ele identificava, buscando informações junto aos espíritos, que ele fez realmente toda a codificação foi na base de diálogos, né? Diálogos com o plano superior, trazendo informações para que a gente pudesse fundamentar o nosso estudo, fundamentar o nosso aprendizado, e nós, nas diversas encarnações que nos aproximamos da doutrina, podermos entender o que se passa conosco, o que se passa com as pessoas, certo? John, enquanto você termina aí, já está quase pronto, né? Já sim. Você pode me passar só a página do livro, por favor? Então, nós vamos começar a aula número 33, na página 99 dessa edição aqui, ó, dessa editora M. Se caso alguém queira olhar, tem a divergência se dá na estrutura gramatical. Então, na página, teoria da alucinação é o item 111, que nós vamos começar do capítulo 6, certo? Que fala das manifestações visuais. Então, nós ainda estamos na abordagem das aparições, das manifestações que a clarividência se depara com os espíritos. Oi, Flávia, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Cid Clay. E eu vou, então, para que a gente possa começar, vou ler uma passagenzinha do Evangelho, a gente faz uma conversazinha. Olha o que abriu. Num comentário da parábola da figueira seca, e o comentário que diz assim: os médiuns são intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que lhes faltam,
transmitindo-nos as instruções deles. Por isso, são dotados de faculdades específicas para essa finalidade. Então, o Evangelho vem fortalecer o nosso estudo de hoje, sempre com pequenas passagens, pequenos recados. E ele nos diz, a interpretação é exatamente, a mediunidade é uma faculdade de promover a interpretação entre os dois planos, certo? Então, Certo. vamos acalmar os nossos corações, pedindo a espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos rodeia, que ela nos ilumine, nos intua, para que nós tenhamos as inspirações de compreensão sobre a nossa interlocução com a espiritualidade, que nós possamos ser amparados, que as nossas dores físicas sejam, nesse momento em que vibramos na egrégora de luz, receber as bênçãos e as acolhidas. E eu convido para inaugurar a tarde de hoje que nós façamos juntos a oração da nossa Mãe Eterna, Nazinha, Nossa Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Amém. Então, pedindo sempre a proteção dessa Mãe Eterna, vamos falar sobre a teoria da alucinação. Certo, John? Eu vou lendo e você comenta, depois você lê e eu comento, pode ser? Ótimo. Então eu vou ler a 111. Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível acreditam explicar tudo com a palavra alucinação. A definição dessa palavra é bem conhecida. Engano ou delírio, ilusão de uma pessoa que acredita ter percepções, quando na realidade não as tem. Do latim, alutinare, engana-se ou delirar, formada de ad lucem. Mas os estudiosos ainda não nos deram, pelo que sabemos, sua razão fisiológica. A óptica e a fisiologia parecem não ter mais segredos para eles. Então, como ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se oferecem aos espíritos em certas circunstâncias, eles querem explicar tudo pelas leis da matéria, que seja, mas que apresentem por meio dessas leis uma teoria da alucinação, boa ou má, ao menos será uma explicação. É para eu falar já assim? Já sim, que depois você vai ler, vai falar dos sonhos. Certo. Bom, já a primeira frase ali já mostra, né? Os que não admitem. Quando a gente fala aqueles que não admitem, não significa os que não acreditam. É os que não admitem acreditar em algo, né? Porque não acreditar é diferente de admitir alguma coisa. Certo? E ali ele coloca, não admitem o mundo incorpóreo e invisível. E é isso que nós temos muito hoje em dia, e eu vejo assim, dentro do nosso próprio, da própria linha espiritualista, né, espiritista também, dentro do próprio espiritismo, em todas as linhas que acreditam aí na vida além do túmulo, nós encontramos pessoas que vivem muito de livros, de palestras, né? E a gente não percebe que essa história de não admitir, muitas vezes nós mesmos acabamos pecando no não admitir que tal coisa é possível, né? E é muito mais fácil trazer aqui para alucinação. E o que ali no teu livro, acho que também tem, ele fala ali sobre a alutinare, né? Que é o enganar-se, e adlucem, que significa a luz do dia. Ou seja, enganar-se ou delirar à luz do dia, né? Isso é colocado muito como loucura. As alucinações são colocadas muito como loucura. Muitas vezes é deturpado aí uma pessoa que possui mediunidade e ela é colocada como alguém que possui, por exemplo, esquizofrenia. Por quê? Porque a pessoa que possui esquizofrenia, ela tem alucinações,
né? Não estou dizendo, gente, que todo mundo que possui esquizofrenia é médium, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que muitas vezes é deturpado essa interpretação e essas alucinações à luz do dia. Quantos de nós aqui, quando éramos crianças, e muitos ainda agora adultos, né, acabam com medo da noite? Por que que nós temos medo da noite? Porque durante a noite, todas as coisas ao nosso redor, uma simples sombra, alguma coisa, traz uma ideia ali pesada. Por exemplo, uma pilha de roupa pode parecer um espírito, pode parecer uma pessoa em pé, uma vassoura na sombra pode. Então, à noite, a escuridão, que é muito trazido muito como alegoria, inclusive dizem que o inferno é escuro, né? Por quê? Porque tudo que aquilo que é obscuro não tem luz. E as pessoas que são dadas como aquelas que possuem a alucinação, do alutinare e adlucem, que a gente viu aqui, enxergam durante o dia, durante a noite, né? E aqui, quando ele fala sobre a óptica e a fisiologia, parece não ter mais segredos para eles. Então, como ainda não explicaram a natureza e as origens dessas imagens? É muito difícil você explicar uma coisa que você não vê. Uma coisa é eu falar para a mãe ou para alguém que está ao meu redor, falar, olha, tem um espírito do seu lado, ele tem mais ou menos uns 2 metros de altura, tem um cabelo longo. Eu estou falando do mentor da minha mãe, tá, gente? O Igor. É muito fácil eu falar. Agora, ela pode acreditar, mas pode não admitir que está do lado dela. Por quê? Porque ela não enxerga. Tem momentos que sente, tem momentos que não sente, né? Ou então aqueles que não sentem nada. É muito difícil trazer essa explicação à natureza dessas imagens. E aqui ainda dizem que eles querem explicar tudo pelas leis da matéria. Gente, uma coisa que eu sempre teimo e bato de frente muitas vezes é: a fé precisa ser raciocinada. Ela precisa ser raciocinada. Ninguém que chegar para você e falar, olha, isso daqui é uma pedra, e você vai simplesmente dizer que sim, sem verificar se é realmente uma pedra. Isso não existe. Como diz o padre Quevedo, isso não existe, né? Nós precisamos ter a fé raciocinada. Só que raciocinar, para nós, não pode ser algo restrito. Não pode ser restrito. O nosso raciocínio precisa ter um equilíbrio entre a matéria e o espírito. Por quê? Muito de todas as coisas que são espirituais, hoje a ciência já explica. Nós temos aí o passe também chamado de reiki, que não passa de um passe gourmet, digamos assim, com técnicas diferentes, né? Que, aliás, é excelente, já é reconhecida aí pelo SUS. Nós temos a apometria quântica, que também nada mais é do que você sentar na cadeira e fazer um desdobramento consciente ou inconsciente. Tá? Apometria quântica. Tudo que você coloca a palavra quântica na frente parece mais sério, né? Do que simplesmente desdobramento espiritual. Então a gente começa a perceber que as coisas, a ciência já tem trazido muitas respostas, certo? Agora você imagina aí alguns anos atrás, vários anos atrás, a pessoa que inventou a lâmpada, por exemplo. É bruxo, é bruxa e não cientista. Depois que explica pela matéria, explica pela ciência, as coisas se tornam mais fáceis. E é isso que a questão quer dizer, né? Que é muito mais fácil a gente querer explicar tudo pela matéria. Só que precisamos saber que verdade demais também causa overdose. E é isso que os espíritos nos mostram. Tudo no seu tempo. Mãezinha, pode continuar. O que, ademais de toda a tua explicação aqui, que é extremamente pertinente, o que eu chamo a atenção é na última frase, é que ele destaca que se é alucinação, a comunicação com o mundo espiritual, porque não sabem como explicar, então que estabeleçam a teoria da alucinação. E a ciência não, embora diga que é alucinação, aquilo que ela não consegue explicar, ela não conseguiu, dentre todas as teorias desenvolvidas, desenvolver a teoria da alucinação. Certo? Mesmo que fosse ela boa ou má, como ele diz, mas será uma explicação, ela não existe. Eu digo que o que acontece contigo
que enxerga os espíritos seria uma alucinação, mas não explica o que é uma teoria da alucinação para poder te fazer o enquadramento desse diagnóstico. E essa misticidade que se deu ao redor do desconhecido, de que é sobrenatural, é que leva a gente, especialmente os materialistas, a não distinguir, não conseguir compreender por que alguns veem e outros não. E, normalmente, quem questiona é quem não vê. Eu acho que é essa a fala. Você quer ler o comentário do Sid Clay e ler a 112, John? Pode ser. Vou ler o comentário do Sid Clay. O Sid disse que foi uma ótima analogia, né, entre o sentir e ver, né, sobre ter a fé raciocinada, saber que mentores ou guias e outros espíritos estão perto dos médiums, né, afora, de saber distinguir o que é a mediunidade ou o que não é mediunidade. É preciso ter cuidado e não acreditar em tudo sem analisar. É exatamente isso, Cid. É a fé raciocinada, né? Sim. É sempre. Gente, nada deve ser acolhido indistintamente. Próprio Kardec, que teve essa atribuição de sistematizar todo o Pentateuco, e ele diz, se no momento aquilo que eu estiver falando for contrário às leis divinas ou à ciência, abandone e siga-os. Isso é uma humildade muito grande. Vamos lá, seu menino. Vamos lá. Então eu vou ler eu acho que a 12 a gente vai ter que ler por parte. Ok, começa com os sonhos, então. Malan Parton. Vamos lá. Os sonhos, a causa, né? Tá cheio. Isso, vamos até o primeiro. Vamos por parágrafos, então. Certo. A causa dos sonhos jamais foi explicada pela ciência. Ela os atribui a um efeito da imaginação, mas não nos diz o que é imaginação, nem como ela produz essas imagens tão claras e nítidas que nos aparecem às vezes. É como explicar uma coisa que não é conhecida por outra que também não o é. A questão, assim, permanece aberta. Dizem que se trata de uma lembrança das preocupações de vigília. Porém, mesmo admitindo essa situação, que na verdade não é, restaria saber o que é este espelho mágico que conserva a impressão das coisas, como explicar, sobretudo, as visões de coisas reais que a pessoa nunca viu em estado de vigília e nas quais nunca pensou. Somente o Espiritismo poderia nos dar a chave explicativa desse curioso fenômeno, que passa despercebido, justamente por ser corriqueiro, como ocorre a todas as maravilhas da natureza, sobre as quais chegamos a passar por cima, sem nos dar conta. Pois é. Então, ele vem exatamente da teoria da alucinação, trazendo sobre os sonhos. A ciência estuda os sonhos, a psicologia, a psiquiatria. A psiquiatria ainda não me lembro que área da psiquiatria e da psicologia. A psicanálise foca muito na questão dos sonhos, dando a importância desse lado que é um lado de revelações da psique, mas, ao mesmo tempo, ela não dá a tradução, não dá a explicação, especialmente quando nós temos os sonhos que não são simplesmente imposições de impressões gravadas no dia anterior ou de um fato anterior, mas sonhos que nos trazem informações premonitórias, sonhos que nos colocam em situações de parceria com outra pessoa, que a outra pessoa lembra, né, John? De ter ido trabalhar junto, navegar em ações no plano espiritual.
o lado dos sonhos, o lado do momento em que nós estamos com a mente em descanso, provoca muita reflexão que a ciência não encontrou. Então, e o espiritismo é o que vem dar uma explicação para esse fenômeno e dizendo que sonhar e ter informações é corriqueiro, é uma forma de contato com o plano espiritual, é um momento em que a massa carnal descansa e é necessário porque ela não dá conta do repouso sem estar periódico, né? O nosso corpo definha se ele não tiver esse momento de recuperar a energia, e é quando o espírito consegue ter esse desapego material e poder até se locomover em atividade, e varia de cada um para cada um, certo? Você quer falar um pouco sobre isso ou eu sigo lendo? Eu gostaria só de trazer uma lembrança, na verdade, uma base científica para a gente dar continuidade aqui, tá? Ótimo. Vamos falar um pouquinho de história e ciência aqui rapidinho, tá, gente? Para ter uma base mais científica para a gente seguir nesse assunto aqui. Bom, quando nós estamos falando aqui, por exemplo, lá do período da descoberta, não gosto de falar descoberta do Brasil, mas digamos, essa conquista, né? Essa conquista que Cristóvão Colombo teve quando chegou aqui com as primeiras caravelas, junto ali com Pedro Álvares e todo o restante. Então, o que aconteceu ali, gente? Vocês já vão entender, tá? O que eu estou querendo dizer. O que aconteceu? Os índios, né, os natos, os naturais daqui, estavam em cima de uma grande pedra, observando o mar. E eles enxergaram as caravelas? Não, eles não enxergaram as caravelas. Por quê? Porque eles não sabiam o que era. Eles perceberam apenas pelas ondulações diferentes do mar, as movimentações diferentes que o mar fazia, que havia alguma coisa de errado, fora do natural que eles já estavam acostumados. E só perceberam, então, que eram pessoas, né, com vida, brancos na visão deles, quando aproximaram-se ali da costa e saíram já na areia. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós não enxergamos aquilo que nós não conhecemos. Quando alguém fala para você, agora que nesse mundo de tecnologia, a gente pega ali o TikTok, a gente pega os Reels aqui do Instagram e a gente vê várias coisas. E aí, nós, abrindo um vídeo, a gente vê que aquela parte de trás, por exemplo, do grampeador serve para guardar os grampos e a gente não sabia disso durante quanto tempo. E ainda o meme aparece assim: demorei tantos anos para descobrir isso. Eu, inclusive, compartilhei esse dia, falei, demorei 28 anos para descobrir isso. E a partir daquele momento que passamos a ser conhecedores daquele instrumento, daquela coisa, de qualquer coisa, ou daquela informação, nós sabemos para que ela funciona, por que ela está ali. Bem como aquele copinho do McDonald's que tem um furinho no meio, que serve justamente para a gente colocar a pipoca em cima. E eu nunca soube para que servia aquilo. E a partir daquele momento eu passei a observar. E é isso o que essa questão nos traz, que ele diz que a causa dos sonhos jamais foi explicada pela ciência, né? Que é mais fácil a gente dizer que são simplesmente imagens trazidas e lembranças trazidas das nossas preocupações de vigília. O que é preocupações de vigília? No momento em que estamos acordados, as nossas preocupações do dia a dia. E aí, aqui, por que eu fiz toda essa analogia? Porque nós podemos olhar e observar e lembrar somente daquilo que já é conhecido por nós. Aquilo que já foi trazido sob a luz da nossa razão. E aí eu pergunto, o que são sonhos, se não o mister do nosso dia a dia,
junto com lembranças, muitas vezes, de vidas passadas, de outros planetas, de vivências. Inclusive, eu tenho estudado muito sobre Star Wars, porque eu fui fazer uma pesquisa para fazer uma série aqui, e o Lucas, do Lucas Filmes, ele sonhou com cada filme do Star Wars, com cada personagem, como se ele estivesse vivenciando aquelas situações. E ele diz: eu tenho certeza que eu fui levado para algum lugar, no meu estado de consciência desligada, e ali foi me mostrado tudo aquilo. Bem como muitos remédios, muitas fórmulas chegam aqui. Então é isso que eu quero deixar claro. Nós só podemos lembrar e ter visões daquilo que nós conhecemos. Fora isso, tudo é estranho. É por isso mesmo, John, obrigada por essa análise que faz com que a gente compreenda. É por isso mesmo que a teoria de Freud não se fundamentou, porque no entendimento dele, ele diz que a alucinação se apresenta como via possível de realização do desejo. E daí como é que você vai explicar um desejo daquilo que você desconhece? Então ela acaba indo por terra, que os sonhos seriam aquilo que você conhece, mas se você não conhece e ela vem a informação para você, como você vai explicar? É exatamente aí a ausência disso. Bom, e aqui vamos falando dessa teoria da alucinação, eu vou ler o próximo parágrafo para a gente conversar. Caso você queira que eu interrompa, ele é bastante grande, você dá um ok aí, tá bom, John? Tá ok. Ele começa assim, então, indo para a teoria da alucinação. Os eruditos, né, desdenharam da alucinação, não se ocupando dela. Seja real ou não, não deixa de ser um fenômeno que a fisiologia tem de explicar sob pena de confirmar sua influência. Se um dia um estudioso se propuser a dar não apenas uma definição, entendamos-nos bem, mas uma explicação fisiológica disso, veremos se sua teoria resolve todos os casos. Mas que ele principalmente não omita os fatos tão comuns de aparição de pessoas no momento de sua morte. Que diga de onde vem a consciência da aparição com a morte da pessoa. Se fosse um fato isolado, poderíamos atribuí-lo ao acaso, mas é muito frequente e o acaso não tem dessas recidivas. Se quem visse a aparição estivesse com a imaginação impressionada pela ideia de que a pessoa iria morrer, muito bem. Mas a pessoa que aparece quase sempre é aquela em que menos se pensa. Portanto, a imaginação nada tem a ver com isso. E menos ainda se pode explicar pela imaginação circunstâncias da morte das quais não fazemos nenhuma ideia. Os alucinacionistas dirão que a alma, se é que admitem uma alma, tem momentos de superexcitação em que suas faculdades estão exaltadas? Estamos de acordo, mas quando o que ela vê é real, não se trata de uma ilusão. Se, em sua exaltação, a alma vê uma coisa que não está presente, é porque ela se move. Mas se nossa alma pode se transportar até uma pessoa ausente, por que essa alma dessa pessoa não se moveria até nós? Dos que professam a teoria da alucinação, esperemos que expliquem esses fatos e que não se esqueçam de que uma teoria a qual se pode opor fatos contrários é necessariamente falsa ou incompleta. À espera de suas explicações, teremos que emitir algumas ideias a respeito. É exatamente, vou puxar já minha conversa antes da sua, John, lembrando que a assertiva de Freud, tudo bem aí? A assertiva de Freud na teoria da alucinação, eu estou com a tese aqui na minha mão, ela diz exatamente, ao analisarmos a produção alucinatória do sonho, constataremos aí a possibilidade de tal realização, ainda que parcial ou transitória. Ou seja, eles estão exatamente falando de que a alucinação ela vem a partir da realização de um desejo. E para você ter um desejo, você tem que conhecer. Boa tarde, Wanda. Boa tarde, Oliveira. John, é toda sua o comentário sobre essa questão da alucinação. Tá um Tá, barulhão aí, tá. Passou um carro de som aqui, mas já melhorou. Bom, vamos lá.
É porque eu estava dando uma olhada ali na próxima questão, que ela é bem mais abrangente e abraça tudo. Mas eu quero fazer um comentário aqui. Os eruditos desdenharam da alucinação, não se ocupando dela. Eu acho que é importante, quando a gente traz um termo, a gente falar o que ele significa, né? Porque às vezes a gente sempre fala, e a gente fala sobre eruditos, sobre a música erudita, a erudição e tal. E o que são os eruditos? Os eruditos são conhecidos como sábios, aquelas pessoas catedráticas que vivem somente dos estudos acadêmicos, de cunho acadêmico, só ciência, né? Então, por isso É o que... que tem cultura bastante vasta, né? Isso, exatamente. Tem uma instrução variada, ou seja, de vários assuntos diferentes e vasta. Principalmente adquirida através do estudo, né, e direcionada a algumas áreas. Então, quando a gente fala de erudito, aqui a gente está falando de pessoas com muito conhecimento baseado somente em ciência, tá? Ou seja, os sábios, né, eles desdenharam da alucinação, não se preocupando com ela, seja real ou não, né? Por que eu quis explicar isso? Porque eu quero fazer a analogia direta aqui, aquela passagem do Evangelho, quando Jesus disse, não vim para os sábios, né? Eu vim para os ignorantes. E aí a gente analisando esse pedacinho aqui, a gente começa a lembrar que acredito que a maioria de nós, se não todos, não nos consideramos aqui os eruditos, não nos consideramos pessoas sábias de forma alguma, porque somos eternos aprendizes, né? Eu acredito que eu só poderia me considerar sábio se eu gozasse de sabedoria de todos os temas do mundo, mas não, ainda que eu viva 1 milhão de anos, seria impossível. E por que o Cristo nos trouxe isso, né? Que não veio para os sábios, não veio para os eruditos, né? Veio para os ignorantes. Porque quando uma pessoa ela se coloca como um grande erudito, uma pessoa que se coloca alguém que vive a erudição, a, a vida sábia, né? Ela nada quer ouvir além do que a ciência pode explicar. Porque aqui mesmo diz, ó, ela desdenha, eles desdenharam das alucinações. Porque ali no início a gente estudou que tudo o que não era explicado pela ciência era visto como alucinação, né? E aí vem o mestre dizer que veio para os ignorantes. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que aqueles que ainda não estão abertos para ouvir, aqueles que ainda não estão preparados para saber, não estão com os escudos abaixados para, ao menos, passar pelas experimentações, de nada adianta. Não adianta eu bater de porta em porta falando de Jesus para alguém que não acredita nem mesmo em caridade, digamos assim, né? Isso que eu quis trazer assim bastante forte. E aqui também ele fala que mais uma explicação falando sobre os estudiosos. Se um dia algum estudioso se propuser a dar não apenas uma definição, mas uma explicação fisiológica das alucinações, aí sim a teoria vai ser resolvida. E aí, quando ele traz agora todo o relato ali que vocês já ouviram, não vou repetir, a gente vamos falar aqui da experiência de quase morte, que é algo que a ciência também não consegue explicar com fulcro científico mesmo, com bases científicas. A fisiologia, não existe uma fisiologia no nosso corpo que nos mostre, por exemplo, a experiência de quase morte. E a tanatologia, gente, que é o estudo aprofundado da morte ou da experiência de quase morte. A tanatologia nos explica e nos ensina que nesse período entre o estado de coma, tá? Vou colocar o estado de coma como um exemplo. O estado de coma e o desencarne tem uma linha bastante diferente entre uma e a outra. A pessoa, quando entra em estado de coma, o corpo, fisiologicamente falando, ele está funcionando pelo cunho natural
O cérebro está funcionando ali, ele está em coma. Mas o corpo está funcionando, né? Ele tem atividade cerebral, ele tem braço, tem pernas, tem mão, certo? Que é diferente de uma morte cerebral, tá, gente? A pessoa em estado de coma, ela consegue se mexer. Ela consegue mexer os dedos, as extremidades. É diferente aí de uma morte cerebral. Mas o espírito da pessoa encontra-se fora, descolada, temporariamente do seu corpo. Não desligada, descolada. Aquilo que todo mundo chama de cordão de prata, ele ainda está ali, está ligadinho ali na pessoa, né? Então, e essas pessoas quando retornam da experiência do coma ou da experiência de quase morte, elas contam coisas que depois, quando a gente entra na doutrina e vai analisar o livro, por exemplo, ali, O Céu e o Inferno, Mecanismos da Mediunidade, a gente analisa que é pura ciência, né? As pessoas ali enxergando ou entes queridos que já partiram da carne, ou então aquele vô, tataravô, que a pessoa nunca viu, nunca nem ouviu falar. Nada mais é do que um desdobramento espiritual, que a ciência ainda não consegue explicar. Ainda não consegue explicar, mas é ainda. Não consegue explicar porque o limite da análise, o espectro de análise da ciência é só no plano material, certo? Ainda nós não temos nem mesmo a psicanálise, nem mesmo a psiquiatria com capacidade de navegar nas informações do plano astral. Mas a gente sabe que o próprio Chico, naquela famoso Pinga-Fogo, disse que ainda nós vamos ter interlocuções e a gente percebe que cada vez mais o contato com o plano espiritual está se fazendo presente e isso é algo que no desenrolar as aproximações já se modificaram e vão se modificar cada vez mais. Vou ler o item 113 porque você falou bastante, tá bom? Vai lá. Os fatos provam que há aparições verdadeiras que a teoria espírita explica perfeitamente e que, por si só, pode contestar aqueles que não admitem nada fora do organismo. Mas, à parte essas visões reais, existem mesmo alucinações no sentido comumente dado essa palavra? Sem dúvida que sim. E qual sua fonte? São os espíritos que nos colocarão no caminho, pois a explicação nos parece completa nas respostas dadas às questões a seguir. Vamos lá, então, as questões. As visões são sempre reais? Não seriam, às vezes, efeito da alucinação? Por exemplo, quando vemos em sonho ou de outra forma o diabo ou outras coisas fantásticas que não existem, isto não é produto da imaginação? Sim. Às vezes, quando se está impressionado por certas leituras ou por histórias de feitiçaria, lembra-se delas e acredita-se ver o que não existe. Mas já dissemos que o espírito, com seu envoltório semimaterial, pode tomar todo tipo de forma para se manifestar. Assim, um espírito zombeteiro pode aparecer como chifres e garras se quiser, para se divertir com a credulidade, bem como um espírito bom pode se mostrar com asas e uma figura radiante. Quer comentar essa? Vamos continuar ali, que eu quero comentar depois, sim. Então, vamos para a segunda pergunta. Podem se considerar como aparições as figuras e outras imagens que frequentemente se apresentam no estado de sonolência ou quando fechamos os olhos? Quando os sentimentos estão entorpecidos, o espírito se desprende e pode ver à distância ou de perto, o que não poderia ver com os olhos. Essas imagens muitas vezes são visões, mas também podem ser efeito das impressões que o ato de ver certos objetos deixou no cérebro, o qual conserva traços delas, como conserva o de sons. O espírito liberto, então, em seu próprio cérebro essas impressões. Vê, então, em seu próprio cérebro essas impressões, as quais se fixam nele como sobre uma placa de daguerreótipo. O que é daguerreótipo? É um instrumento rudimentar de fotografia. Lembre-se, 1860, a máquina fotográfica não existia. Ele fixava as imagens obtidas na câmara escura em folhas de prata, as quais eram sobrepostas a placas mais resistentes. O nome vem do seu inventor, Louis Lowes Jacques, Daguerre. Então, é o embrião da máquina fotográfica. Então, sobre uma placa, como se fosse uma fotografia.
A variedade e a mistura dessas informações formam conjuntos bizarros e fugidios que se apagam quase que imediatamente, malgrado os esforços que fazemos para retê-los. É uma causa semelhante que se devem atribuir certas aparições fantásticas e que nada tem de real, e que às vezes se produzem quando se está doente. Acho que dá pra gente começar a comentar. Pode ser? Pode, estou esperando seus comentários das duas respostas das questões. Certo. Então eu vou começar ali da 113. Os fatos provam. Deixa eu só ler aqui o comentário da Aldenice. Ela colocou: assistir 3 horas de depoimento, de experiência de quase morte, QM. Cada relato impressionante, com detalhe que não deixa brecha para dúvida. Verdade, Aldenice. Se você assistiu na Netflix, comenta aí. Que eu assisti alguns episódios da Netflix que tem da experiência de quase morte. É verdade, tem realmente fatos que não deixa brecha para dúvida. Bom, os fatos provam que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente. O que eu quero trazer aqui nesse pedacinho aqui, gente? Tá? As aparições verdadeiras que a teoria espírita explica perfeitamente. O que são? YouTube, canal Quem Somos Nós. Tá, excelente. Já eu sigo eles. O que eu quis, que ele quis dizer com essas aparições que a teoria espírita explica? Justamente o fato de que nós somos seres de carne. Nós temos aqui uma fisiologia e uma imaginação muito fértil, como pessoas encarnadas. Nós assistimos um filme, nos impressionamos, absorvemos aquela energia e acabamos entrando na, entre aspas, alucinação do sonho. E o que é isso, gente? Os espíritos zombeteiros, muitas vezes, quando nos enxergam com uma brechinha de medo, aí eles se aproveitam, né? Eles falam: é você ter medo de palhaço, né? Você foi lá assistir It, a coisa, agora você vai ver. Aí, enquanto a gente dorme, muitas vezes nós temos aquela... como é que é? Existe um termo correto agora que eu não lembrei agora. Mas é assim... a indução do sonho negativo. Lembrei. Obrigado, vô. A indução do sonho negativo. Esses espíritos zombeteiros, eles nos induzem às imagens que nos causam essas alucinações. Por quê? Porque nós demos brechas, energeticamente falando, né? E também nós criamos, durante as nossas preocupações e acontecimentos e tal, às vezes nós temos sonhos ruins mesmo. Por exemplo, a minha mãe sonhou ontem que estava comendo a cabeça da nossa cadela. Ela acordou agoniada. Ela falou: nossa, eu tive um pesadelo terrível. Isso é o quê, gente? Isso é uma premonição? Não. Isso foi um pesadelo. Que, como diz o próprio estudo o livro dos médiuns, não tem uma explicação plausível e fisiológica ainda para isso, né? Porque se muitas vezes a gente for parar para ficar dando atenção para os nossos sonhos malucos, a gente vai viver em paranoia, né? E a intenção aqui do questionamento é mostrar justamente que não é tão paranormal assim. E tem um outro parágrafo ali sobre as questões. As visões são reais, né? Não seria, às vezes, efeito somente da alucinação? E olha a resposta: sim, às vezes. Ou seja, às vezes a nossa mente ela tem o poder realmente de criar alucinações. Mas nós sabemos também que nós somos seres físicos e seres espirituais. Então, quando a gente retorna do nosso desdobramento espiritual com aquelas imagens, sabe aquela, quando a gente volta, você teve aquela, vou dar um exemplo assim, ó, típico. Sabe quando você acorda, parece que você caiu de um prédio de 20 andares e antes de você cair, você leva um susto? Né?
prazer. O nome disso é o retorno do desdobramento rápido. Que você volta muito rápido pro corpo. Então, isso é realmente uma sensação terrível. E aí você acorda e você fica assim, não, mas eu tive um sonho muito real. Eu queria dormir e voltar lá. Isso é desdobramento, gente. É quando nós temos a consciência do que aconteceu e fica, será que foi sonho? Será que foi desdobramento? Será que foi alucinação? A gente precisa entender, ali quando ele coloca, pode-se considerar como as aparições, as figuras e outras imagens que frequentemente se apresentam no estado de sonolência ou quando fechamos os olhos. E a resposta dos espíritos ali, ó. Quando os sentidos estão entorpecidos, os espíritos se desprendem e pode ver a distância. Ou seja, tá exatamente aí o que eu falei sobre o desdobramento, né? A variedade, cadê? Eu tinha anotado aqui. A variedade e a mistura dessas impressões formam um conjunto bizarro de fugídios que se apagam. Sabe quando a gente tem aquele sonho e às vezes a gente acaba depois não lembrando o que eu sonhei, né? O que eu sonhei que eu tô com essa angústia? O que eu sonhei? Aí eu sempre sou assim. Verdade. Eu não me lembro. Verdade. A gente parou na parte do doente ali, né? A gente termina quando termina a resposta a essa pergunta que falam que às vezes produzem quando está doente. Eu gostaria de comentar aqui, John, você fez os comentários, as visões, né? A gente precisa entender que a nossa mente, nós não compreendemos ela. Ela é um computador tão perfeito e tão avançado que todas as pesquisas, todos os computadores, todos os cientistas ainda não conseguiram mergulhar e traduzir. E nós temos várias áreas que tentam compreender e tentam trazer em teses, que muitas vezes são derrubadas com contrateses, sobre a nossa capacidade da imaginação. Ela é sem fim. Por isso que a gente precisa, e por isso que a doutrina nos oferece sempre o alerta de que a nossa fé precisa ser raciocinada. Tem coisa, a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de imaginar é sem fim. Tanto é que a gente percebe a evolução do mundo. Vamos lá? Há 100 anos atrás, nós estamos em 21. 1921, há 100 anos atrás, nós não tínhamos telefone. Nós estávamos no ápice da Primeira Guerra Mundial. As comunicações eram pelo telégrafo e já era o must. Nem todo mundo tinha, a energia elétrica era restrita. Aí a gente vê a transformação do mundo através da capacidade mental daqueles que se dedicam nos processos inventivos e modificar e facilitar a vida. Ela assim, demorou quase um século, porque nós só fomos ter a internet no final, na década de 90, de 1990. Agora, quanto mudou de 90 para cá em 20 anos? A situação é avassaladora. Então, a nossa capacidade, a cada momento, a nossa transformação mental, ela é provocada, estimulada e transformada. Mas nós ainda não temos domínio. Então, muitas coisas a gente tem a capacidade de imaginar. E esse alerta que fala sobre a gente ler algum filme, a gente assistir um Walking Dead e ficar impressionado, é uma coisa. Já John vive falando que ele enxerga o mundo como um Walking Dead, ele enxerga espíritos machucados andando por aí, não como zumbis, mas carentes de amor, que ainda não se reconhecem desencarnados. Por isso que nós precisamos ter parcimônia, tentar compreender o contato mediúnico, tentar entender o nosso processo de aprendizado e de conhecimento mediúnico,
ponderando sobre essas informações que vêm e questionam e que lembram a nossa capacidade mental, a nossa capacidade imaginativa e a nossa capacidade mediúnica. Eu só queria fazer esse diálogo para que a gente não fique nem num lado nem no outro, sabe, John? E mostrando aqui o que ele traz sobre veja, ele estava falando sobre o embrião da máquina fotográfica registrando as impressões, certo? E nós ainda temos algumas imagens, algumas fotos que tentam fotografar a energia da nossa aura, a nossa energia que acompanha o nosso perispírito. Bom, então eu vou ler mais um pouco. Seria mesmo, Aldenice, que o progresso moral acompanhasse essa velocidade, mas ainda nós estamos na Terra, né? Quiçá a Terra se transforme, e o problema é que se a gente não fizer pelo bem, vem pela dor. E é por isso tanta dor que a gente enxerga aí. Mas vamos lá. É aceito que a memória seja o resultado de impressões conservadas pelo cérebro. Mas por qual estranho fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Eis um mistério impenetrável, mas que não é mais estranho que o fenômeno das ondas sonoras que se cruzam no ar e nem por isso se confundem. Num cérebro sadio e bem organizado, essas impressões são nítidas e precisas. Num cérebro em estado menos favorável, elas se apagam, se confundem, resultando daí a perda da memória ou a confusão de ideias. Isso fica ainda menos extraordinário se admitir-se com a frenologia, que é a doutrina que existia à época, que estudava a capacidade do cérebro, uma função especial a cada parte, até mesmo cada fibra do cérebro. Veja, o que ele está trazendo para nós aqui é que a questão da nossa capacidade mental, ela é tal qual as ondas sonoras ou as ondas da luz. Veja, a energia elétrica corre por fio, corre por... E não se confunde. O som, nós somos capazes de ouvir e ter diferentes tons, modificando essa compreensão. E essa frenologia, que era uma ciência que dividia em partes as capacidades mentais de acordo com o tamanho do cérebro, já caiu por terra. E na época era algo que era pertinente. Era isso o meu comentário. John, tem mais algum? Eu acho que em relação a esse parágrafo, não. Eu quero fazer uma proposta aqui. Nós temos um pouquinho para terminar. O que você acha da gente dar uma estendida no estudo hoje e finalizar essa parte? Para a semana que vem entrar No novo capítulo. Pode ser? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ler todos esses 3 parágrafos e a gente comenta para encerrar. Pode ser? Quer que eu leia e você comenta? Pode ser. Vamos lá. As imagens, né? Isso. As imagens que chegam ao cérebro por intermédio dos olhos deixam nele uma impressão, o que faz com que nos lembremos de um quadro como se o tivéssemos diante de nós. Mas isso não é senão uma questão de memória, pois não o vemos. Ora, num certo estado de emancipação, a alma vê o cérebro e nele reencontra essas imagens, sobretudo aquelas que mais a impressionaram, conforme a natureza de suas preocupações ou sua disposição de espírito. Assim é que a alma nele reencontra a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais bizarros que viu numa outra época em pinturas e mesmo em relatos, pois os relatos deixam também suas impressões. Portanto, a alma realmente vê, mas não vê senão uma imagem daguerreotipada. É a fotografia. Daguerreotipada do cérebro, isso. É a fotografia. Sim. Uma imagem fotográfica. No estado moral, essas imagens são fugidas e efêmeras, porque todas as partes do cérebro funcionam livremente. Porém, um estado doente, o cérebro encontra-se sempre um tanto enfraquecido,
Não há equilíbrio entre todas as suas partes. Somente algumas conservam sua atividade, enquanto outras estão como paralisadas. Daí a permanência de certas imagens que não são apagadas, como no estado normal, pelas precauções da vida exterior. Esta é a verdadeira alucinação e a causa primeira das ideias fixas. Como se vê, explicamos essa anomalia por lei completamente fisiológica, bem conhecida, e das impressões cerebrais, mas sempre nos foi necessário fazer intervir a alma. Ora, se os materialistas não puderam ainda dar uma solução satisfatória desse fenômeno, é porque não querem admitir a alma. Dirão também que nossa explicação é ruim, porque colocamos como princípio o que é contestado. Contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria desde que há homens sobre a terra. E a negação de alguns não pode constituir-se em lei. Nossa explicação é boa? Nós a consideramos válida na falta de outra. E, se quiserem a título da simples hipótese, esperando outra melhor, tal como se apresenta, pode explicar todos os casos de visão? Certamente não. E desafiamos todos os fisiologistas a apresentarem uma só, de acordo com seu ponto de vista exclusivista, para que ressalva todos os casos, porque quando pronunciaram suas sacramentais palavras de superexcitação e de exaltação, não disseram nada. Logo, se todas as teorias sobre a alucinação são insuficientes para explicar todos os fenômenos, é porque há outra coisa além da alucinação propriamente dita. Nossa teoria seria falsa se a aplicássemos a todos os casos de visões, pois haveria casos que viriam contradizê-la. Ela pode ser correta se a restringirmos a certos efeitos. Então, essa passagem aqui nos explica exatamente a capacidade do nosso cérebro. Veja, nós temos cada um com o seu tempo de vida na Terra, e ao longo das nossas passagens, algumas coisas nos chamam a atenção e outras não. Boa tarde, quem entrou agora, Executiva, Gion, Cleiton, Angélica, sejam bem-vindos. Então, o que ele chama a atenção? Que ao longo da nossa trajetória, as imagens vão ficando no nosso subconsciente. Seja aquelas que a gente efetivamente viu, presenciou ou que nos contaram. Porque na forma quando alguém faz um relato, o nosso imaginário é capaz de construir a cena. É aí que é o teatro, é aí que é a novela, é aí que é o livro, né? A capacidade de conceber aquele ambiente. Então, isso vai ficando no nosso subconsciente. E aí ele diz, no estado normal, quando a gente está equilibrado numa situação normal, essas imagens são fugídias, ou seja, elas não permanecem, elas vêm e passam e somem. E efêmeras, ou seja, não têm a sua importância, porque todas as partes do cérebro funcionam livremente, mas quando o cérebro não está tão estruturado e se enfraquece, há uma confusão de informações. E aí, com certeza, essas imagens acabam vindo e se misturando com informações do dia a dia e com a vida atual. E aí ele nos alerta, porque é por isso que a permanência de certas imagens que não são apagadas pela preocupação da vida exterior, e ela forma a base da alucinação. Então, o que eu quis reconstruir essa fala? Porque ele falou antes que quem diz que a mediunidade é uma alucinação foi desafiado a ter uma teoria da alucinação. Como não foi apresentada a teoria da alucinação para combater a condição da mediunidade, ele fala da mediunidade para nós aqui e traz uma tese
para definir o que é alucinação, ou seja, é uma confusão de imagens que nós temos no nosso subconsciente, seja de informações vistas ou de informações construídas pelo nosso cérebro, e que passa a ser a tese de Kardec sobre o que é alucinação. E ele entende como, se isso não for pertinente, que ela possa ser combatida, certo? E falando exatamente que essas informações sobre superexcitação fazem com que elas interfiram no nosso dia a dia, diferentemente da mediunidade, de uma visão mediúnica, de um contato mediúnico e do momento em que nós nos desligamos da matéria física e temos a condição de, em momento de sono do corpo, poder desdobrar e fazer viagens no plano espiritual. A conversa é tua, John. Vamos lá. Bom, nossa, eu tô tão um barulhão aqui, gente. Pera aí. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Bom, primeiramente, aqui, tá? É colocado como as imagens que chegam até o cérebro por intermédio dos olhos. Nós não enxergamos com os nossos olhos físicos. Nós enxergamos com o nosso cérebro, certo? Esse pedaço que a gente estudou agora aqui mostra que o espírito enxerga, sente, o espírito tem, digamos assim, uma vontade própria, né? Por que eu estou dizendo isso, gente? Por que eu foquei aqui nesse pedacinho? Porque eu conheço pessoas cegas que não viram nada, não sabem ler braille, não assistem televisão e se irritam ouvindo jornais, novelas ou qualquer coisa que não tragam a imagem. E ainda assim, eles possuem visões, possuem sonhos, certo? E aí a gente para pensar como que uma pessoa fisiologicamente incapaz de utilizar, de trazer à luz, de enxergar um copo, um lápis, um Darth Vader, qualquer coisa, pode ter visões, pode ter sonhos, pode ter, entre aspas, alucinações, né? E aí eu lembrei da passagem, agora, do cego Bartimeu, né? Quando o cego Bartimeu, ele foi até Jesus. Não foi Jesus que foi até o cego Bartimeu, não. Ele foi até Jesus. Foi se esgueirando, se arrastando. Um pouco, umas pessoas carregavam ele, outro pouco não. E Pedro já ia atrás, falando, sai daqui, cego. Tu já nasceu assim, não tem nada que vir incomodar o mestre. E aí, Bartimeu, os espíritos contam que Bartimeu virou-se para Jesus. Não diz olhou para Jesus, na Bíblia está escrito olhou para Jesus, mas ele virou-se para Jesus. E disse, Senhor, tu que és, né, o rei dos pobres, Javé, o rei dos pobres, né, desse povo sofredor, me tira da escuridão, que só me mostram imagens de ruínas. Como que um cego fala isso? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar aqui. E também, quando nós falamos assim de alucinações, visões, de sonhos, o nosso corpo, fisiologicamente falando, tem a tendência de trabalhar enquanto nós dormimos, né? Ele entra em repouso, mas o nosso cérebro ele continua trabalhando. Muitos, principalmente aqueles que sofrem de SPA, síndrome do pensamento acelerado, continua trabalhando. E quando nós temos uma má alimentação, né, uma alimentação muito pesada antes de dormir, nós fazemos com que nós permitimos que o nosso corpo ele trabalhe de uma forma tão pesada, tão acelerada, né? Os batimentos cardíacos que eram para estar em repouso continuam trabalhando como se a gente estivesse caminhando. Também nos traz as alucinações,
né? Os pesadelos. Quem nunca ouviu falar aí de mãe, de vó, que fala assim, olha, não come muito não, porque senão você vai ter pesadelo, né? Também por conta disso. E quero trazer também a fazer uma analogia com uma outra passagem que fala sobre os jovens terão visões e os anciões terão sonhos. Por quê, gente? O que é isso? Além da mediunidade concreta e escrita. Os jovens terão visões por quê? Porque jovem é jovem. Jovem não tem experiência vivida, direitos adquiridos, como eu gosto de trazer aí em relação aos idosos. Então terão visões. O que são as visões? São visões futuras. Não significa que está passando um filme na frente dos olhos, dizendo que vai acontecer uma tsunami. Não. Terão visões, é um sentido mais amplo. Terão uma visão de futuro. Irão colocar aí para as pessoas que não é legal matar, não é legal roubar, né? Terão uma visão de futuro de que não devemos nos alimentar dos nossos irmãos animais porque também possuem vida. Não devemos utilizar roupas de couro porque estamos fazendo aí apologia à matança. Esse tipo de visão. Mas também a visão mediúnica de espíritos que chegam para auxiliar, para ajudar, e aqueles que chegam para atrapalhar. E por que os anciões terão sonhos? Porque os anciões, além de já terem uma longa caminhada de vida, terão sonhos, terão aquilo que o cérebro enxerga como premonições. Uma avó, uma tia, uma mãe, um vô, às vezes não fica assim, nossa, eu tô com um sentimento, uma premonição, alguma coisa vai acontecer com meu filho, isso. Por quê? Porque já passou pela experiência da vida, já sabe lidar com os sentimentos, né? Eu conheci um senhor, o nome dele era, a gente chamava ele de Seu Bem, inclusive a minha mãe conheceu também. Ele era benzedeiro, aqui de Antônio Carlos, desencarnou faz uns 3 anos, já tive a oportunidade de encontrá-lo no plano espiritual também, já conversei com ele em espírito. O Seu Bem benzia todo mundo, arrumava coluna, tinha uma incorporação linda de caboclo, ele não sabia que era, porque ele era católico, né? Mas tinha uma incorporação linda de caboclo. E ele fazia tudo isso, e ele, enquanto ele limpava a pessoa com as ervas ali, ele falava muito. Ele falava, olha, você sabe que essa tua coluna tá desse jeito porque você passou por um momento de teimosia muito grande. Estou falando o que aconteceu comigo, tá? Você passou por uma teimosia muito grande com o seu lado religioso, e aí você acabou ficando travado. E ele veio e descreveu tudo o que havia acontecido comigo, né? Por que eu estava vendo tudo aquilo que tinha acontecido comigo? Ele não me conhecia, ele não sabia nada da minha vida, porque ele estava tendo visões. E eu perguntei para ele, Seu Bem, como que o senhor sabe de tudo isso? Ele falou, eu vejo como se estivesse passando um videocassete na minha frente. E aí, estão aí as visões, estão aí os sonhos. O que nós vamos fazer com as nossas visões e com os nossos sonhos? Essa é a reflexão final que eu queria trazer para vocês. Eu já encerro aqui a minha fala e passo para você fazer o encerramento. Mãezinha, gratidão. Tá sem áudio. Obrigada por esses comentários, por essas informações, por essas provocações. Lembrar do Seu Zen, né? Seu Bem? Seu Bem, que foi um momento muito especial conhecê-lo. A gente encerra hoje aqui, agradecendo a todos a presença, pedindo que as informações sejam processadas, pedindo a espiritualidade que nos ilumine, que nos ampare, que nos guie e que nós possamos estar juntos no próximo sábado, refletindo, inaugurando o capítulo 7 do Livro dos Médiuns. Muito obrigada a todos que aqui estiveram conosco. Um beijo grande e até amanhã à tarde, amanhã à noite no Evangelho. Tchau, tchau.